Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ele quer abençoar, independentemente das nossas falhas, nossos erros. Ele quer abençoar, mas não quer abençoar de acordo com o que nós queremos. Ele quer abençoar de acordo com a vontade dele. A vontade dele. E a vontade dele não é arrumar a nossa vida do lado de fora. Primeiro, Deus prioriza arrumar a nossa vida primeiro do lado de dentro. Porque se ele pinta a casa por fora e dentro dela há uma bagunça, há ratos, baratas, há cobras e lagartos, o que adianta a casa bonita por fora se dentro dela existe cobras, lagartos, baratas, ratos e toda sorte de imundícia? Não é verdade? Então, primeiro Deus quer abençoá-lo, mudando o que está dentro de você, mudando os seus pensamentos, mudando o seu coração, mudando a sua vida interior. Quando ele muda o nosso interior, então é claro, é óbvio, como consequência, muda todo o nosso exterior. Seja no casamento, na vida econômica, nos estudos, nos relacionamentos afetivos, enfim, ele muda tudo do lado de fora. Primeiro, ele quer mudar dentro da gente. Às vezes, a pessoa fica fissurada em busca de arrumar do lado de fora a sua vida. Isto é, primeiro ela quer ganhar dinheiro, primeiro ela quer arranjar um namorada, primeiro ela quer casar, primeiro ela quer a saúde dela, primeiro ela quer os favores, ela quer a libertação do marido, do filho, quer que o marido volte para casa, quer que a mulher volte para casa. Primeiro ela quer o venha a nós. Depois, talvez, ela vá buscar o reino de Deus. O vosso reino venha. Minha amiga, meu amigo, vamos deixar a ficha cair. Vamos deixar a ficha cair. Vamos entender como é que funciona o Espírito de Deus. Como é que ele trabalha. Não adianta nada ele mudar a sua vida do lado de fora se dentro de você é a mesma criatura. Você vai sujar tudo de novo. Você vai destruir tudo de novo o que foi construído do lado de fora. Porque o seu interior não está bem, o seu exterior também não vai ficar bem. Então, o que você tem que pensar? Você tem que agir com a fé inteligente. Agir com a fé inteligente. A fé inteligente manda que primeiro nós lancemos as bases da nossa vida, do nosso eu. Primeiro, nós colocamos a nossa mente, o nosso intelecto, à disposição de Deus. O nosso coração, de acordo com a vontade de Deus. Depois, aí sim, com a mente e o coração sujeitos, submissos à vontade de Deus, então o exterior vai se arrumar com perfeição, com toda certeza. Por isso que o Espírito Santo vem. Essa é a razão porque Deus nos dá o Espírito de Deus, o Espírito dele. Essa é a razão porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas não vou deixá-los órfãos, não vou deixá-los sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador, um que estará para sempre com vocês,
e dentro de vocês. Dentro de vocês. Ora, você imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. Então seus pensamentos vão ser diferentes, seu coração, seus sentimentos serão diferentes. Você será uma pessoa nova, uma nova criatura. Você vai ver a diferença entre o que você era e o que você é. Sabe, ontem eu estava ajudando uma pessoa, um homem muito, muito inteligente, um verdadeiro cientista, um pesquisador. Esse homem, ele vinha carregando uma fé. Ele tinha fé em Jesus. Ele confiava em Jesus. Mas a vida dele não retratava a sua fé. Ele, apesar da sua fé no Senhor Jesus, a vida dele era uma vida tipo assim, Maria Mulambo. Sabe Maria Mulambo? Aquela pessoa largada, aquela pessoa que se veste mal, come mal, vive mal. É uma pessoa que retrata o próprio lixo da humanidade. Assim era ele, mas cria em Jesus. Que é o que acontece com muitas pessoas. De repente, você que está me ouvindo nesse momento é assim. Você crê em Deus, mas a sua vida é uma Maria Mulambo. Você retrata a própria miséria, a própria pobreza, a própria desgraça. O seu semblante caído, seus olhos baços, seus olhos tristes. Não há alegria em você. Mas você crê em Deus. E o que adianta crer em Deus se dentro de você há um outro espírito, o espírito mulambo, o espírito da miséria, o espírito da infelicidade, da dor. Pois bem, logo após a sua libertação, aquele homem se viu despojado de um peso, de uma tonelada em cima do seu corpo. E ele ficou tão feliz, tão alegre, tão radiante, que ele chegou para mim e disse assim: bispo, eu sou outro homem. Não fui eu que entrei hoje aqui. Olha, eu sou outra pessoa agora. Agora eu sou outra pessoa. Sabe, eu vou trocar meu nome, eu vou trocar minha identidade, minha carteira de motorista, eu vou trocar tudo. Porque eu sou uma nova criatura. Olha, eu não acredito que isso tenha acontecido comigo. Aquele homem se tornou uma criança, um bebê. Tamanha a sua alegria. A alegria de ter uma nova vida. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Quando ele vem, ele muda o nosso interior, ele muda os nossos pensamentos. Sabe, se você tem um coração assim, egoísta, você é uma pessoa ciumenta, você é uma pessoa, tipo assim, sabe, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o tipo da pessoa egoísta. Ela não pensa nem um pouquinho nos outros, ela só pensa em si própria. Então, quando o Espírito Santo vem, a pessoa muda isso. Ela deixa de pensar em si própria para pensar nos outros. Porque ela está tão cheia de Deus, tão cheia da alegria, da paz, que ela começa a querer dividir com as outras pessoas, repartir com os outros aquilo que ela recebeu de Deus. E é isso que tem que acontecer com você, minha amiga, meu amigo. E somente quando o Espírito Santo faz ou vem sobre nós é possível isso.
somente. Porque Jesus se sacrificou pela humanidade. Ele se sacrificou. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito Santo. Os demais discípulos, apóstolos, também fizeram a mesma coisa. Se sacrificaram pelos outros. Por quê? Porque receberam o Espírito Santo. Então, quando a gente tem o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo vem sobre nós, a nossa mentalidade é diferente da mentalidade desse mundo. Por isso, é o reino dos céus, é o reino de Deus, melhor falando. A gente entra no reino de Deus. Então, há alegria, paz. Aliás, o apóstolo Paulo fala com muita clareza que o reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. Se você não tem alegria, paz no Espírito Santo, você não tem nada de Deus. Você pode até crer em Deus, mas não tem nada dele. Você pode até ser uma pessoa religiosa, até uma pessoa frequentadora, fiel, assídua na igreja, mas não tem nada. Você pode até ser pastor, sabia? E não ter absolutamente nada de Deus. Você pode ser obreiro, você pode cantar no coral, você pode dirigir círculo de oração, você pode fazer o que você quiser na igreja, você pode ser o maior oficial da igreja, mas se você não tem o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, você não pertence a Ele. Mas eu creio, você pode crer, mas se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Ele. É o que o apóstolo Paulo fala. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. É claro, lógico. Precisa ser espiritual para entender isso? Não, é claro, é muito claro. Então, essa campanha do jejum de Daniel é justamente para preencher a lacuna, esse vazio que existe hoje dentro das igrejas. O Espírito Santo vem mediante a pessoa fazer um sacrifício de justiça. Sacrifício de justiça é a pessoa deixar a mentira, deixar a prostituição, deixar o roubo, deixar a vida suja, deixar os vícios, deixar tudo aquilo que ela sabe perfeitamente que é errado. Então ela nega a si mesma, ela nega todos os seus pecados, ela nega a sua vida errada, desgraçada, sua vida suja, sua vida de balada, sua vida que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Ela larga a internet, a sujeira que tem na internet, a podridão que na internet oferece. Pois é, ela larga tudo isso para deixar o seu corpo limpo, a sua mente limpa para a visita do Espírito Santo. Então ela deixa de assistir televisão, novela, filmes, ela deixa de entrar nas redes sociais, vai falar com fulano, beltrano, vai conversar fiada com beltrano, ciclano, ela vai sair fora. Ela vai deixar de ler as notícias que correm no mundo, ela vai esquecer o que está acontecendo no mundo. Ela vai ficar 21 dias fora do mundo. Ela vai sair do mundo durante 21 dias. Então, esportes, entretenimentos, shoppings, compras, tudo isso ela vai deixar de lado. E ela vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Ou se ela estuda, ela vai para o trabalho, depois vai para a escola, depois vai para casa, depois no dia seguinte volta para o trabalho, à noite está estudando e depois vai para
para sua casa, mas os seus pensamentos sempre ligados no Espírito Santo. Sempre, sempre. Ainda que ela estude, ainda que ela trabalhe, ainda que ela faça serviços que a obriguem a se acercar tomar conhecimento das notícias, porque o trabalho dela é esse. Mesmo assim, ela não vai colocar o seu coração, muito pelo contrário. Ela vai fazer o seu trabalho bem feito, mas seu pensamento estará ligado no Altíssimo. 21 dias de jejum. Esse é o jejum. Jejum quando a pessoa se abstém das informações desse mundo para focar o seu coração nas coisas de Deus. E aí sim, ela estará preparada para receber a visitação do Espírito Santo. Graças a Deus. Tinha muitos problemas assim espirituais, eu era muito perturbada, eu não conseguia dormir à noite, eu via as coisas assim no meu quarto e eu cresci assim, uma adolescente assim, tinha vazio, eu era triste, eu não conseguia fazer amizade com ninguém e eu tentava preencher aquele vazio com as coisas do mundo, com as amizades, festas, né, em amigos que não me traziam nada. Foi quando a minha irmã começou a ir na igreja e eu comecei a ver a mudança nela. E ela uma vez me convidou para ir participar com ela de uma reunião e eu fui. Aí eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus, pelo que o pastor estava falando, sobre libertação, sobre o novo nascimento. E eu comecei a me dar mais, comecei a fazer as coisas direitinho, deixei aquelas amizades de lado, eu deixei de falar palavrão, eu deixei de tudo aquilo que não estava me fazendo bem para trás. Mas ainda me faltava algo. E foi quando eu ouvi o pastor falar do propósito do Espírito Santo, que era o jejum de Daniel. Parei para pensar, falei, poxa, essa é a minha oportunidade de eu conhecer aquele Jesus que o pastor sempre falava nas reuniões, do Espírito Santo que podia me salvar. Então, eu entrei nesse propósito de cabeça. Eu abri mão de tudo que eu assistia na TV, de redes sociais, de notícia. Eu me foquei só em Deus. No último dia do jejum, que foi num domingo de manhã, eu me lembro, eu estava lá orando, eu estava buscando. E eu falei para Deus que aquele dia tinha que acontecer uma mudança na minha vida, porque eu não queria ser mais a mesma menina que eu era antes, que eu sempre fui. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu sou transformada, eu me libertei de todos aqueles problemas, eu não sou mais vazia, eu não tenho mais complexos, eu não tenho mais problemas na minha família, como eu tinha antes com as minhas irmãs, e eu só consegui essas coisas através do meu batismo com o Espírito Santo no jejum de Daniel. Muitas brigas com meu esposo, a gente brigava muito e ele me traía e eu tentava perdoar ele, mas não conseguia. Eu tinha um vazio dentro de mim, à noite nem conseguia dormir, tinha muita mágoa, muita tristeza dentro de mim, a ponto de eu beber e ficar caída no chão, para chamar a atenção dele, para ele ver que eu estava sofrendo por causa dele, mas ele não respondia, não dava atenção. Daí, devido a esses problemas sentimental, a minha cunhada me convidou para ir no Universal. Daí, a partir do momento que eu comecei a ir sozinha. Depois ele começou a ir comigo. Daí, a gente começou a fazer as correntes, começamos a buscar.
Quando eu ouvi falar do propósito de jejum de Daniel, eu senti uma vontade de querer estar participando, que eu via alegria em outras pessoas, o pastor falava, eu via aquela paz que ele sentia, aquela alegria, aquele amor que ele passava para outras pessoas, eu queria ter aquilo, porque eu sentia um vazio dentro de mim. Então aquele vazio, por mais que eu estava na igreja, casada, mas ainda aquele vazio eu não conseguia perdoar meu esposo. Então faltava o preenchimento do Espírito Santo. Daí eu tive o desejo de buscar Deus, buscar o Espírito Santo. Nesse jejum de Daniel eu renunciei tudo, televisão, rádio, tudo. Eu me dediquei de corpo e alma a buscar o Espírito Santo. Buscava de manhã, à tarde, à noite, só me importava, meu foco era o Espírito Santo. Então as coisas do mundo eu não me importava. Até o momento o pastor fez uma vigília na igreja. E nessa vigília eu busquei de todo o meu coração. Quando o pastor pediu para ir todo mundo na frente do altar, eu fui, me entreguei. O Espírito Santo me batizou. Foi uma renovação dentro de mim. Eu senti uma alegria imensa. Eu chorava de alegria. Eu não tinha vontade mais de levantar ali de joelhos do jeito que eu estava. Queria buscar a noite inteira. Depois que eu recebi o Espírito Santo, minha vida está renovada. Meu casamento abençoado. Eu não tenho mais brigas. Hoje eu tenho paz em casa, que eu não tinha paz em casa. Tenho alegria para passar para outras pessoas. Hoje eu sou uma nova mulher. Desde quando fiz o propósito de jejum de Daniel e recebi o Espírito Santo. Graças a Deus. Você vê que é outra coisa, né? Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, a vida dela se transforma como da água para o vinho. Transformação total. Total. Minha amiga, meu amigo, nós vamos chegando ao ponto final dessa programação, mas eu queria que você prestasse bastante atenção a uma coisa. Todas as quartas-feiras e domingos, nós temos reuniões especiais para pessoas especiais. Aí você pergunta assim, mas bicho, que reunião especial e quem é essa pessoa especial? A reunião especial é a reunião quando a busca, a entrega, há um investimento da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, na busca do Espírito Santo. Então as reuniões de quartas e domingos são feitas para as pessoas que querem o Espírito Santo. As pessoas que querem o Espírito Santo são pessoas especiais. Porque as pessoas que não querem, desprezam, então essas pessoas são comuns. Essas pessoas não têm o direito, não têm o privilégio de receberem. Só recebe aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que se empenham, que se esforçam. O reino de Deus é tomado por violência. Há uma violência. Você tem que violentar os seus desejos, violentar a sua carne, violentar as suas prioridades e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, por isso essas reuniões são de quartas e domingos, são feitas especialmente para pessoas especiais. E se você é essa pessoa, se você se considera especial, então você não vai perder. Então, nesta quarta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. O tempo já diz tudo, né? Já diz tudo. Mas quando você vier, une-se o seu ser com o altar de Deus. E aí o Espírito Santo vem para santificar você, santificá-lo, porque você é a oferta viva no altar de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até lá em nome